Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Mais um programa dedicado ao futebol de mesa, a Mifume está aqui presente também, a Universidade, que é um núcleo de futebol de mesa, também se faz presente, é uma satisfação muito grande para nós. Prazer em recebê-los aqui, o professor Ribeiro, também o André, né, que já é dono da casa, já é sócio aqui, né, André? Que bom que vocês estão aqui para a gente conversar sobre o futebol de mesa. Bom dia, Tesses, bom dia, professor Marcelo Ribeiro, a você, telespectador. É uma satisfação estarmos aqui mais uma vez falando das coisas boas do futebol de mesa. Que bom. Professor Marcelo, fala um pouco para a gente sobre esse núcleo de futebol de mesa que existe lá na universidade, é no FUME, né? No FUME. Bom dia, ou não sei qual é o horário que passa, boa tarde, boa noite. Quero saudar todos os nossos espectadores, né? Não se fala mais tele, né? Bom, hoje a gente entra nas redes sociais. Nas redes sociais, né? Então, internautas, né? Internautas, podem ver também a hora que quiser. Sim, o núcleo universitário de futebol de mesa, ele está sediado lá dentro do 74C, que hoje pertence ao Centro de Ciências Sociais e Humanas, e ele tem uma história que até eu não participei desde o princípio, né? O André conhece mais, que foi a partir do Otacílio José da Silva Neto, que é o nosso Ota, né? O Otacílio, que começou com umas mesas, inclusive lá na comunicação. Depois ele passou pela União dos Estudantes, né? Depois foi para o Centro de Educação Física, né, e Desporto. Então foi uma trajetória. Quando nós assumimos em 2017, ele, por uma questão do espaço também, nós negociamos com a direção do atual, na época, né, o Centro de Ciências Sociais e Humanas, para levar as mesas e todo o material lá. Então nós estamos desde 2017 lá nesse local, que é no 74C, e tivemos assim campeonatos, tínhamos durante todo o ano, todos os meses, né, com ranking, enfim, com o pessoal vindo de outras, principalmente o pessoal de São Gabriel, que sempre foi muito fiel, da AGFUME lá de São Gabriel, e o pessoal do 21. Então, desde o ano passado, desde o ano 2024, a gente voltou, né, a fazer atividades juntos com o pessoal da Mifume, lá do 21 de abril, e desenvolvendo então essas atividades, né, com premiações, com campeonatos. Eu acho que o núcleo ele tem uma história interessante, porque ele está dentro de uma universidade, se eu não me engano, se eu não me salvo engano, é o único núcleo de futebol de mesa dentro de uma universidade pública federal, né, em todo o Brasil. E porque nos outros estados tem muito a questão dos clubes, né? Os clubes de futebol amparam com a regra brasileira e tem suas agremiações. Então aqui nós temos essa peculiaridade que a universidade nos abrigou. Nós temos, por questões de horário, funcionamos aos sábados, eventualmente aos domingos, mas a gente mantém as atividades, né, com um certo público, e de certa maneira nos alegra muito que hoje inclusive tem alunos, tem estudantes que começaram a jogar futebol de mesa, né? Inclusive meus alunos, meus pupilos lá. Pois é, isso é que eu queria perguntar. Minha curiosidade são mais professores, funcionários, ou os alunos também participam? Você já me disse que os alunos participam. O núcleo somos eu e o professor Sérgio Pribe, né, que já é mais antigo. O núcleo nasce em 2012 e, como eu disse, então foi um processo de ter poucas mesas, depois se ampliou. Eu começo a jogar em 2016, quando ainda era no ginásio do Centro de Educação Física e Desporto, lá da UFSM, e foi uma surpresa quando o Otacílio disse que ia se aposentar e que nós ficaríamos então com a gestão, né? E desde então nós já tivemos campeonatos com o pessoal de Porto Alegre, São Leopoldo, que colocamos 64 jogadores dentro
do 74C, né? Então foram momentos intensos assim, e acho que hoje a gente tem campeonatos menores, mas isso não quer dizer que seja a qualidade se mantém. A nossa ideia é atrair os mais jovens, é tentar fazer com que as pessoas vejam o futebol de mesa como um hobby interessante. Do ponto de vista, a nossa regra ela é muito... o pessoal compara muito com um tabuleiro de xadrez, né, na questão de posicionar as peças, enfim. Mas o que a gente conseguiu, que não são muitos, né, são alguns jogadores novos que prestigiam, que começaram a gostar da regra e participar dos eventos, né, e dos treinos também. Para quem não frequenta muito a universidade, onde fica o prédio 74C, fica anexo a qual... O 74C fica de frente ao planetário, né? E é o primeiro dos 3 prédios, né? Tem o C, o B e o A. E perto, inclusive então, do alojamento ali onde ficam os alunos ali, né? Inclusive tem uma entrada, um estacionamento pela parte de trás que é mais usual, né? Tem as 2 entradas, a parte da frente e a parte de trás. Então o prédio, o núcleo funciona no térreo, né? Nós usamos as mesas e os cavaletes, e na verdade é uma parceria, uma concessão interessante, porque o núcleo permaneceu dentro da universidade e a gente faz esse esforço para que agregue mais jogadores e seja mais conhecido, né? Desenvolva mais o esporte. E André, aí essa parceria é importante para Santa Maria, que só faz crescer, né? E a partir dessa constituição, dessa parceria, né, cada vez mais solidificada com o Núcleo Universitário de Futebol de Mesa, nós constituímos um calendário conjunto de competições e instituímos a Superliga, onde um mês tem um campeonato no Clube 21 de Abril e um outro mês lá na sede do Nufume, né? Vale lembrar também que a própria Amifume ela advém do Nufume. O Núcleo Universitário de Futebol de Mesa ele sempre serviu de raiz para que outros grupos emergissem. Foi o nosso caso. Uma hora a gente se descentralizou, né, de dentro da universidade e fundamos a Amifume. Então hoje a gente tem uma convivência harmoniosa e positiva, né, e precisava fazer essa ressalva também, né, que tudo começou lá no FUME. Então isso aí é importante, né, porque já, né, o professor formou uma outra entidade com o fim de fazer crescer o esporte dentro de Santa Maria, né, e região. A gente, comparado com outros centros, claro, são poucos jogadores, né, no que diz respeito à quantidade, mas tem jogadores que já desde antes de 2012, né, já praticavam, enfim, e depois a questão de adquirir as mesas, que, né, tem uma especificidade, o tipo de mesa de madeira, enfim, o que, por exemplo, no meu caso, eu jogava botão, futebol de mesa, desde os meus 15, 16 anos. Cheguei a jogar no Gigantinho, no antigo Gigantinho, que tinha um núcleo do Internacional de Porto Alegre, futebol de mesa. Então, assim, parei de jogar, voltei a jogar por motivos profissionais, saí do estado, enfim, e volto a jogar em Santa Maria em 2016, né? Então, acho que tem muitos desses, e acredito que tem muita gente que joga em casa, joga em garagem, e que, na verdade, desconheça que existem essas agremiações aqui na cidade, né? Sem dúvida. E a soma dessas duas entidades fortalece e ajuda a crescer, né, André? Amigos, o Núcleo Universitário de Futebol de Mesa está à disposição da comunidade acadêmica, né? Não só quem queira participar dos jogos, mas você que é estudante do curso de Educação Física, né, e de outros cursos e que queira desenvolver um trabalho científico voltado dentro do núcleo, o núcleo está à disposição lá, né, professor? Porque o futebol de mesa hoje, Tesses e amigos, ele tá tem uma abrangência muito maior. Ele também pode ser assim, utilizado para esses fins.
para fazer trabalhos científicos e tudo mais, né? Como já aconteceu em outras fases, né? E muito se fala assim também hoje em transmissão de jogos de futebol de mesa, né? A coisa está indo para um outro patamar. E eu fazendo uma pesquisa do Nufume me recordo, né, que lá em 2012, talvez uma das primeiras transmissões de jogos ao vivo tenha sido feito lá no núcleo. Quer dizer, uma coisa precursora, né? Que hoje muitas agremiações, inclusive a nossa, procura fazer transmissões e tal. A primeira aqui em Santa Maria foi lá no núcleo universitário, na época do Otacílio. Teve narrador, o narrador era o Paulo Ricardo, que também é um motonista, né? E foi uma grande festa, assim, na época, foi muito comentado, né? E a partir dali, outros núcleos, outras entidades começaram a ter atenção para isso aí. É algo assim que deve ser pontuado também, né? Muito válido, que lá atrás foi lançada a semente e depois ela se propagou. Sem dúvida nenhuma. E, professor, alguns alunos que acabam assistindo, vendo, se empolgam, acabam sendo jogadores também, ou é difícil acontecer? Não, temos alguns, temos poucos, né? O André comentou o pessoal de outras áreas, da própria educação física, para trabalhar com a questão talvez de trabalho de conclusão de curso, mas a gente nota que pelo nosso curto espaço, digamos assim, nos finais de semana, que é sábado ou domingo, nós normalmente sábado à tarde nos reunimos lá para treinar, para mexer nas mesas, enfim, a gente acaba não sendo tão conhecido, né? E houve uma aproximação com o pessoal do curso de Educação Física, mas, enfim, não é embrionário. E uma das coisas que também foi um fator impeditivo foi essa questão do horário do sábado. Mas tem alunos que já foram lá, experimentaram o curso de turismo, né, ao qual eu pertenço, departamento de turismo, e alguns participam. Tem o Bruno, que hoje é um aluno que faz a parte da produção dos cartazes, dos cards, dos troféus, né? Então, o Bruno tem essa habilidade, e ele contribui, e ele começou a jogar. O Bruno não é daqui, ele é de Canela, então está no curso, está participando. Então, só para dar um exemplo, né, que a gente já levou outros alunos para conhecer, gostaram, mas também por essa questão de ser os finais de semana. Alguns trabalham, né? Mas está aberto, a gente normalmente se encontra, eventualmente, claro, né? Eu acho que é importante também ter o contato da gente para se porventura querer se comunicar, mas a gente terá o maior prazer em receber quem for até o núcleo. E, André, essa parceria gera, sem dúvida nenhuma, muita força e competições, né? Como a Copa RS que vem aí, né? A Copa RS está em ampla produção, né? Agora, essa semana, nós temos assim, encontros pontuais para que nós possamos avançarmos, né, na questão da organização, e em breve estaremos trazendo aqui, né, um boletim com tudo que já está constituído, né? Perfeito. E o núcleo lá da universidade também está fazendo parte desse trabalho e também para participar, professor? Do calendário? Da Copa RS. Sim, a gente tem, antes da Copa RS, a gente tem a Copa Vento Norte, que é uma homenagem à cidade, né? Em que não tem o mesmo tamanho, a mesma envergadura da Copa RS, mas faz parte do calendário. Então é um dos torneios que o núcleo, em parceria com a Mifume, vai realizar, né? Que dia vai ser, professor? Agora é dia 16 de agosto. 16 é um sábado, isso. Copa Vento Norte. Isso. E é aberto às pessoas que quiserem participar. Exato. Independente de estar ligado a Mifume ou ao núcleo. Exato. Pode participar se quiser. A gente divulga pelo Instagram, né, no Fume, né, tem uma página no Instagram,
e também o pessoal da Mifume contribui na divulgação e antecede então vamos dizer o aperitivo para depois a Copa RS no dia 30 de agosto. Você chegou a fazer alguma competição municipal entre as duas agremiações? Não, na verdade a gente joga em parceria e como somos poucos também, o pessoal da Mifume tem mais jogadores, a gente acaba juntando todo mundo, né? E aqueles que também aparecem, porventura queiram se conhecer, querem jogar e tal. Então, na verdade, é quase unir as duas agremiações, é quase uma confraria, porque a gente tem essa questão de gostar de jogar e fazer com que mais participantes, ou que pelo menos alguns interessados queiram conhecer e jogar também. Né? Aí, quem sabe, uma brecha aí, André, para a gente fazer uma competição entre as duas entidades, em uma Copa TV Santa Maria. Quem sabe, por que não, né? Tudo é negociável e nós estamos nessa fase... Tu não é turco, mas tudo é negociável. Não, mas nós estamos nessa fase de produção e as ideias vão surgindo e através dessa questão do nosso projeto aqui com a TV Santa Maria, nós começamos a descampar um novo horizonte. Então, tudo é possível, seria bem interessante. As duas entidades, não para causar rivalidade, mas pelo menos uma brincadeira sadia, né? Uma brincadeira sadia. Brincadeira sadia. Mas, assim, uma ressalva também, né, em relação ao Nufume, que na Copa RS, o Nufume ele tem uma participação assim crucial. Porque na primeira edição nós tínhamos um mobiliário ali na Mifume, mas talvez ele não fosse o suficiente para que nós pudéssemos acomodar todos os jogadores. Então, o Nufume ele cedeu o seu mobiliário, que foi assim foi um passo importante para que nós conseguíssemos. Nesse ponto a gente melhorou, porque depois teve aquisição de mesas e melhoramento de outras e tal. Então, nós estamos suficiente nesse sentido. E ali adiante, quando no Nufume fizeram um campeonato também de grande envergadura, automaticamente a Mifume vai ceder o seu mobiliário. Então, nós temos esse movimento. Um relacionamento muito bom, né? E também dizer assim que o Nufume, ele além de estar recebendo jogadores novos também, né? A gente começou a fazer uma busca ativa por alguns que eventualmente pararam de jogar, para que voltem a jogar conosco, né? E que a gente então consiga ampliar o leque de jogadores. E é um lugar-chave ali, né, professor? Porque muita gente que vem de fora também, que joga, como o senhor que veio de fora jogava, parou de jogar, de repente descobre que tem ali, vai também participar, porque ele recebe muita gente de outros municípios, né? A gente, até o momento, a gente tentou ano passado, conseguimos alguns, como eu disse, né, alunos, e tem um sobrinho meu também, eu comecei a iniciá-lo, né? E a gente nota assim que o pessoal, ano após ano, né, tem interesse. Eu acho que o papel é fundamental, porque senão, se pensarmos daqui a alguns anos, talvez quase todo mundo que joga botão hoje tem mais idade. Então talvez, se a gente não pensar no futuro, né, em que essa gurizada participe, eu acho que o botão ele tende a, não vou dizer que desaparecer, mas diminuir, né, por uma questão natural, por uma questão que as pessoas vão ficando mais velhas, somos falíveis, né? Então pensar também que a gente concorre hoje com muita tecnologia, né? Com telas, e a gente colocar os mais jovens a jogar é interessante. E tem uma outra questão que eu queria falar também, que é o lado meio, não vou dizer meio romântico, mas tem uma coisa curiosa, que o botão ele transporta as pessoas, falando nas pessoas mais velhas, né? Para o passado. Então, pegar times antigos, tem gente que joga, por exemplo, o professor Sérgio joga com a União Soviética, ele é fanático pela União Soviética. Então, de repente, jogar com o Real Madrid ou com o Santos de outras épocas, né? Então, tem muito nesse imaginário das pessoas poderem
não necessariamente usar times atuais, né? O romantismo do futebol. O romantismo do futebol. Então, carregar isso, que é um lado interessante que tem do botão, do futebol de mesa. E é aquela coisa, tem uns que são fanáticos por determinado botão ali, é o Pelé, sei lá quem, o Maradona, o Birubiru, enfim. Então, acho que é importante falar também esse lado lúdico e também de memória. Que o botão tem, que o botão carrega. Pois é, professor Marcelo, lá na universidade, que é um campo fértil realmente, mas talvez a falta até de divulgação para vocês, né? O pessoal não divulgue vocês lá, né? Sim. Você tem até emissoras lá que poderiam o pessoal despertar para isso também, né? Que é uma maneira de... Até a gente não... tem outra questão, né? Somos dois, né? Acho que a gente também... se ressente de não ter mais gente no núcleo. E uma coisa que a gente sempre conversa, o Sérgio, é que nós, no momento que nós fizemos a parceria com a Mifume, nós temos uma visibilidade e também não adianta a gente querer tanto e não poder ter pernas ou braços para dar conta dessa nova demanda, né? Então a gente fez um trabalho artesanal assim de tentar contatar e tal, convidar, como eu disse, alguns alunos, né? A gente joga no sábado e tal, foram lá, começaram a jogar e isso funciona. Então o nosso receio é que a coisa cresça tanto que a gente não tem condições, não tem pernas, né? E não necessariamente todo sábado a gente está lá, a gente vai quando combina, tem os grupos de WhatsApp, a gente combina então quem é que vai e tal, para valer a pena, né? Para não ser uma usina, né? Para ligar uma lâmpada, né? Uma movimentação. E quando existe competições lá, chama mais atenção, porque aí vai mais gente, né? Exato. Então assim, acho que uma das coisas interessantes é que às vezes aparece gente que ouviu falar, que ficou interessado, que joga com outro tipo de botões que não são propriamente para aquela regra, acostumado com outra regra, e acaba gostando, acaba indo em razão desse movimento, né? Pela própria falta de divulgação e de conhecimento também. Nesse ponto, né, já a Unifume está dando esse passo de divulgação do futebol de mesa em Santa Maria, automaticamente vai dar um gancho para vocês também, né? Lá no núcleo da universidade. Sim, será bom. Cuidado com o que pedes, né? Porque pode vir muita gente. De repente vira o inimigo aí na trincheira. Não, a gente dá conta, a gente só tem que se organizar, saber quando o pessoal vai, porque não adianta também eu falar aqui que nós funcionamos sábado. E sabemos que às vezes a gente não vai por outras razões, porque não tem tanta gente para abrir, para movimentar as mesas, né? Então acho que é importante ter o contato que a gente pode passar no decorrer do programa. Tu não está gerando monstro, André? Não, porque eu digo lá para a nossa mesa diretora, né? Eu digo, eu estou com o pé nas duas marcas. Então, se precisar de apoio lá para acomodar esse pessoal todo que chegar, professor, conte com o meu apoio também, estaremos lá, né? Vamos movimentar o Nufume, né? E assim, congregando cada vez mais jogadores, né? Para a gente fazer a difusão da nossa prática, né? E eu acredito que também isso é muito objeto de discussão saudável entre nós, né? Poxa, como é que vai ser amanhã? Então, a gente trazendo esses novos jogadores, a gente já vai assim, aos poucos, fidelizando, né, eles, já dando pequenas tarefas e dando cargos assim para constituir uma futura diretoria, né? Porque, como bem diz, a gente não fica aqui para semente, né? Então a gente tem também tem que gerar líderes, esse olhar, lideranças positivas. Sem dúvida nenhuma. Bom, a próxima competição na universidade, no FUME, é agora então dia 16 de agosto, Copa Vento Norte. A Mifume vai participar, André? Sim, estaremos lá presentes, já estamos nos organizando, a questão de datas, é sempre muito debatido datas, por exemplo assim, tem um feriado no dia 15, é dia 15, né? Dia 15. Dia 15, então a gente está organizando assim, a data para pegar o maior número possível de jogadores, porque tem alguns que viajam, outros que não. Inclusive nós temos jogadores que vêm de outras regiões para vir jogar aqui os nossos campeonatos. Então a gente procura
deixar contento, ter todos, para que todos, o maior número possível, possam participar desse campeonato. Perfeito. Então quer dizer que eu não sabia disso, a Amifume nasceu no FUME, lá na universidade. Sim. O Nufume, ele imagine que ele é uma raiz e tem os ramos. Eventualmente pode ter surgido algum outro grupo também, mas a Amifume, ela surge do Nufume. Do Nufume. Dali que saiu um núcleo novo para a Amifume. E lá no FUME, a esperança de vocês é que então a coisa desenvolva dentro da potencialidade de vocês, né? Dentro da expectativa, e aí de repente possa se fazer então uma competição a nível de cidade. Eu entendo que hoje a gente trabalha em conjunto com o pessoal da Amifume, como o André disse, né? Agradeço o André pela disponibilidade. Porque, na verdade, a gente, como eu disse, somos poucos e a gente ainda pensa em manter vivo, né, com esses poucos, quiçá isso possa evoluir, possa ter mais gente que se interesse, mas a gente tem que pensar nessa continuidade e acho que também uma coisa curiosa é como o futebol de mesa ele é visto pelos mais novos, né? Sexta-feira o pessoal da Amifume faz um trabalho com as crianças lá no Monet, no Shopping Monet, e é interessante essa visibilidade e essa forma como o pai, a mãe leva a criança para jogar, enfim, começar a colocar a ideia que futebol de mesa é interessante, né? Começa com aquela mesinha pequena e tal. Então, a gente pensar em futuro, eu acho que o camarada, quando chega a uma certa idade, já começa a pensar, né? Não é que me falte pouco, mas eu já vivi algum tempo, então eu começo a perceber isso, eu começo a ter essa visão de como será daqui a alguns anos, né, a questão do futebol de mesa. A gente vê uma expansão em outros centros, tipo Porto Alegre, Grande Porto Alegre, mercados de venda de botões, de camadas, de fichas, enfim, as palhetas, e ao mesmo tempo a gente vê que cidades no interior do estado se ressentem dessa quantidade, digamos assim, e claro, a gente gostaria que tivesse muito mais botonistas, né, mas a gente tem que olhar a realidade aqui. Somos poucos e essa é uma forma de agregar, de tentar atrair, tentar divulgar, né? Também eu acho que a questão da limitação do nosso tempo de uso lá na universidade também tem esse fator, o que é um complemento no caso do Clube 21 de Abril e da Amifume, que tem uma possibilidade de horários mais amplos, né? Não tão reduzidos. André, um resumo aí, como é que está o andamento dos trabalhos para a Copa RS? Olha, está em alta, né? Estamos visitando várias empresas na questão da captação de patrocinadores. Estamos trabalhando também com a questão dos brindes que serão ofertados aos convidados e aos jogadores. Estamos em amplo contato com a Liga Gaúcha também, recebendo algumas solicitações, né? E essa semana temos uma visita importante, uma conversa importante com a equipe da Ismel, onde aí sim nós vamos pontuar assim a questão da logística, a questão do farrezão e outras questões mais, e que nós traremos um boletim depois atualizado, né? Mas a Copa RS ela tá acontecendo já. 30 de agosto, né? 30 de agosto, CDM, todos os caminhos levam ao CDM, a Estação do Futebol de Mesa vai ser lá. Professor Ribeiro, alguma mensagem ao pessoal da universidade, lá no FUME, para participar junto também, colaborar? Eu queria só deixar esse registro, então, que o núcleo existe, que ele funciona aos sábados, né? E quem tiver interesse, então, pode entrar pode mandar, não vou colocar, não tem como colocar no ar, mas meu e-mail é ribeiromarcelo64@gmail.com, pode mandar mensagem e aí a gente
organiza, quem tiver interesse em voltar a jogar, começar a jogar, né, aos sábados. E agora, dia 16, então a gente vai ter esse torneio, mesmo que não queira jogar, se quiser assistir, sábado à tarde, né, a partir das 13h30, os jogos começam às 14h, e no 74C. Era essa a minha Então o e-mail é o seu nome, né, que aparece ali na nossa legenda, já da TV, o pessoal pode pegar o seu nome ali, @gmail.com. ribeiromarcelo64@gmail.com. André? Olha, gostaria de agradecer a presença do professor Marcelo Ribeiro aqui para nós falarmos do Nufume, que é um parceiro fiel da Mifume. Aos poucos nós vamos trazendo outros personagens do futebol de mesa e dizer que você pode acompanhar o dia a dia do futebol de mesa santamarense através do Instagram do Nufume, né, e da Mifume. Instagram, a Mifume e Nufume. E no Facebook também a Mifume. Legal, obrigado pela presença de vocês, né? Obrigado. Sucesso no trabalho, parabéns pelo desenvolvimento desse trabalho que vocês fazem, carregando essa bandeira aí do futebol de mesa. E eu já disse para o André, se prepara que vem chumbo por aí, porque depois dessa divulgação que está sendo feita, com certeza vai ter que segurar o rojão de muitos jogadores novos aí. Né? Grande abraço a todos, até o próximo.